Beleza, tudo bem com vocês? Então eu aqui quem... Beleza, tudo bem com vocês? Tudo bem. Quem fala? Beleza, tudo bem com vocês? Então eu aqui quem fala é Otávio Andrade e hoje eu vou contar uma creepypasta da Turma da Mônica, que na verdade hoje eu vou contar uma creepypasta do Cebolinha de um episódio perdido da Turma da Mônica que eu encontrei. Tudo começou quando eu tinha aproximadamente uns 9 anos, era mais ou menos uns umas polegadas e era, por exemplo, no dia 28 de agosto de 2018 eu tinha uns 9 anos e eu estava na casa do meu avô porque o meu avô era vivo na época do ano de 2018, que na verdade foi no dia que eu estava sonhando, tendo um pesadelo horrível. Sonhei que eu estava na minha casa assistindo Turma da Mônica porque era meu desenho favorito e eu gostava muito de assistir e eu gosto até hoje de assistir Turma da Mônica. O que acontece é que vocês conhecem o Cebolinha, né? Aquele menino que rouba o coelhinho da Mônica e chama ela de dentro, essa baixinha gorducha, e chama ela de qualquer coisa. Acontece que tem um episódio perdido da Turma da Mônica, em que eu mesmo vi. Tudo começou no dia 28 de agosto de 2018, eu estava em casa e eu estava mexendo no meu computador quando de repente eu encontrei um vídeo no YouTube sobre o episódio de Turma da Mônica que era um episódio especial da Turma da Mônica e eu cliquei no vídeo e depois passou esse desenho da Turma da Mônica. Então o desenho da Turma da Mônica começou, o episódio começou com uma abertura da Turma da Mônica que tocava uma introdução, só que a abertura estava distorcida por causa do fundo branco e estava todo em preto e branco e eu vi todos os personagens da Turma da Mônica na música de abertura e eu comecei a assistir Turma da Mônica, ou seja, comecei a assistir o episódio. Então o episódio começou e depois o episódio começou com a Mônica brincando com o seu coelho, que é o Sansão. Aquele coelhinho é que a Mônica é apaixonada pelo coelhinho, e em todos os episódios da Turma da Mônica o Cebolinha e o Cascão eles passam trote provocando a Mônica, mas dessa vez o Cebolinha e o Cascão não estavam aprontando nesse episódio, somente o Cebolinha. Além do Cascão era o próprio Cebolinha, aquele menino que fala errado e acaba colocando o R. Aí depois o Cebolinha apareceu e chamou a Mônica dentuça baixinha gorducha, mas ela não escutou porque estava ocupada. Ela não escutou porque eu fiquei com dó que parecia até que ela estava surda, mas ela não estava surda. O que importava é que ela estava brincando com o seu coelhinho e a Mônica não ouviu, e aí o Cebolinha ficou tipo, putz, a Mônica não escutou eu falando. Foi o que o Cebolinha pensou, e aí depois o Cebolinha teve que planejar um plano para derrotar a Mônica. Então ele esfregou as mãos e tava com uma cara bizarra que parecia que ele estivesse possuído, mas não era outra coisa. E aí depois o Cebolinha, depois que ele fez esse sorriso bizarro, ele disse que vai arranjar um plano para assustar a Mônica. Então o Cebolinha já sabia o que fazer. Depois o Cebolinha ele estava com uma cara muito perturbadora e eu fiquei assustado, que parecia que o Cebolinha estivesse possuído ou fazendo uma coisa muito estranha. Daí o Cebolinha ele ficou com uma cara bizarra. Então a única coisa que eu vi que ele fez foi que ele estava disfarçado de monstro, e aí o Cebolinha estava falando que estava a fim de assustar a Mônica. Então o Cebolinha estava assustando a Mônica, na verdade, na realidade, né? O Cebolinha ele estava fazendo uma coisa antes de assustar a Mônica. A única coisa que eu vi foi que ele pegou tipo uma faca para intimidar a vítima, porque o Cebolinha ele era um menino tão adorável e ele era tão esperto e falava errado. Foi o que eu pensei depois, mas o Cebolinha pegou uma faca, pegou uma tesoura, pegou 2 tesouras, no caso ele pegou uma farta para colocar no pé da Mônica, alguma coisa assim. E aí então o Cebolinha estava dando uma risada macabra como se tivesse possuído e muito assustador. Então o Cebolinha depois disso, depois que ele juntou tudo isso lá ele viu que estava a Mônica, e aí depois o Cebolinha ele estava dando uma risada macabra, e aí depois percebi que ele estava com os objetos da mão para assustar a Mônica. Então o Cebolinha tentou assustar a Mônica, porém antes de assustar a Mônica ele olhou para a tela e falou o seguinte: eu vou ter a vingança mais espetacular, porque esse vai ser o espetáculo mais legal e mais polêmico
pouco depois que o Cebolinha falou isso ele saiu andando e lá estava a Mônica brincando com o seu Sansão e brincando com as suas bonecas e brincando com os outros brinquedos. E aí o Cebolinha pegou uma faca e pegou um machado para poder fazer tipo uma coisa que eu esqueci, né? E aí depois do Cebolinha olhou para a Mônica com uma cara perturbadora. Igual ele estava na cena do episódio e igual ele estava e disse: "E aí, Mônica, tudo bem?" E aí a Mônica ficou assustada e ela disse o seguinte: "Que isso, Cebolinha, você está estranho, parecia que você não parecia estar bem, parecia que você estava agitado." E aí o Cebolinha com uma cara de raiva disse com uma voz bizarra: "Já basta, isso não vai ficar assim, eu odeio você, Mônica." E na hora eu saí correndo de desesperado e aí depois que eu saí correndo eu estava na sala da casa do meu avô e aí depois eu sentei no sofá e aí eu fiquei assustado, mas depois que eu voltei para o quarto eu percebi que o pesadelo acabou e logo depois apareceu algo que jamais ia me surpreender, era o Cebolinha mesmo que estava no episódio e o Cebolinha disse o seguinte: "E aí, garotinho, você acha que isso tudo que você acaba de ver, isso é um pesadelo? Literalmente não, isso é absolutamente normal em realidade. Eu não sou o Cebolinha, eu sou um demônio que manifestou o seu corpo e jamais você fará um negócio e jamais você terá uma vida saudável. Você acha que tudo acabou? Já basta, eu matei a Mônica no final do episódio, agora eu cheguei aqui na casa do seu avô e eu vou matar você." Logo depois eu desmaiei no chão e o Cebolinha ficava com uma risada estranha, como se fosse uma risada muito peculiar. E aí depois eu acordei, eu falei assim: onde eu tô, foi o que eu pensei depois disso e eu percebi que eu estava na minha casa e aí eu falei assim: ufa, foi só um pesadelo e foi um sonho. E aí depois tudo voltou ao normal, mas depois quando eu acordei eu vi uma carta dizendo o seguinte: será que um dia nós vamos encontrar? Isso só depende de mim, porque se depender de mim a gente vai estar numa aventura daqui a algum dia e vai ser hilário. Logo depois eu fiquei assim pensando no meu pesadelo, porque todos os dias eu fico pensando no que aconteceu. Atualmente é o ano de 2025 e vocês estão se perguntando por que eu estou contando se isso já passou há 6 anos. Eu respondo para vocês: se vocês estão assistindo Turma da Mônica, nunca assista um episódio banido da Turma da Mônica em que o Cebolinha fica possuído e com uma cara perturbadora, e tem alguns episódios da Turma da Mônica que foram banidos, como por exemplo Mônico tem uma estranha no meu banheiro, e tem mais alguns, principalmente esse episódio o perdido. Tá bom, então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva-se aqui no canal e deixa um comentário e se inscreva-se aqui no canal e clica no botãozinho que vai estar aparecendo aqui na tela, tá? E muito obrigado por mais esse vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então o Cebolinha já sabia o que fazer depois. Pipipi.